esta clutch aqui maior, eu fiz começando o normal com a correntinha. E aí, eu vou fazer os 7 pontos da primeira lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 7º. Então, para fazer a parte do desenho, eu vou repetir o gráfico por 4 vezes. Então, vamos aqui na calculadora rapidinho, só para você ter uma ideia. Eu vou repetir o gráfico 4 vezes, então, são 4 vezes 18 pontos, que me dá um total de 72 correntinhas. Então, agora eu coloco 72 correntinhas, vou aqui marcar minha primeira correntinha dos 72 pontos correspondentes ao motivo. Então, eu vou marcar aqui essa primeira, pra eu não precisar, né, ficar contando tudo sempre. Então, eu vou fazer 72 correntinhas, já fiz uma, 2, 3, 4. Vou completar aqui meu cordão de correntinhas e volto pra gente continuar. Completei aqui as minhas 72 correntinhas. E agora, eu preciso fazer mais 7 correntinhas pra fazer aquela parte das curvinhas, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E mais uma pra dar, que é aquela correntinha que vai me ajudar até a altura pra fazer os pontos baixos. Então, agora, eu preciso, aqui, esse cordão de correntinhas, preencher ele com pontos baixos. Então, aqui, olha, eu fiz essa última correntinha, ela eu vou pular, na próxima, eu coloco um ponto baixo. Vou colocar o primeiro ponto baixo. E o segundo, porque aí fica mais fácil para eu acrescentar as cores que eu vou conduzir. Deixei 2 pontos baixos colocados. E agora, você vai precisar marcar o primeiro ponto baixo que você fez. Deixa ele marcado. E embaixo do ponto baixo, onde você prendeu ele na correntinha, você também deixa marcado, porque depois que a gente der a volta, fica um pouquinho difícil de se localizar aqui esse primeiro ponto baixo. Então, vou colocar aqui também. Com tudo isso aqui já marcado, vou pegar os fios que eu vou conduzir, com as pontinhas todas alinhadas. Vou colocar. E aí, vou continuar preenchendo com ponto baixo na próxima correntinha. E com a agulha, assim, já colocada na correntinha, eu passo por baixo dos fios que eu tô conduzindo, laço o fio que tá vindo do novelo pra fazer o ponto baixo e finalizo o ponto baixo. Então, eu vou preencher aqui tudo com pontos baixos até chegar na outra lateral e volto pra mostrar pra você como é a parte da curvinha na prática. Aqui, enquanto eu tô fazendo minha primeira carreira de ponto baixo, eu tô observando que não está tão legal assim, né? Os pontos, o fio que tá conduzindo tá aparecendo. Então, nessa primeira carreira, você pode ir delicadamente ajustando, ó. Você segura onde você quer arrumar, eu quero ajustar, eu quero aproximar esses pontinhos aqui. Então, ó, super pouquinho. Acho que nem 1,5 mm eu movimentei, e ele já melhorou a aparência. Cuidado para você não puxar muito e deixar tudo isso aqui muito próximo, porque vai ficar franzido o seu trabalho. Então, ele tem que ficar reto. E essa primeira carreira, né, ela é a mais complicadinha, assim, de fazer para você deixar tudo bem certinho. Vou continuar aqui a minha, até completar, chegar lá na curvinha. E aí, quando você estiver fazendo, você vai observando isso que eu falei, sobre deixar o ponto ajustadinho. E é legal se você for fazendo ele e já deixando ele meio mais tensionado do que o normal, essa parte dessa primeira carreira. Você pode deixar ele bem mais apertadinho assim, tá? Vou continuar aqui e volto pra gente pra próxima etapa. Então, aqui eu já tenho minha quantidade de pontos baixos, já preenchi o cordão de correntinhas
E aqui eu tinha um total de 86 correntinhas, que foram as correntinhas, né, do motivo, que são 72, mais 7 correntinhas para um lado e 7 correntinhas para o outro, que deu 14 correntinhas, só essas das laterais. Então, os 14 mais 72, eu fiquei com 86 correntinhas, e aqui eu fiz 86 pontos baixos. Esse último ponto baixo que eu fiz, eu vou deixar ele marcado, porque na hora que você for fazer os pontos dessa curva, você vai conseguir se localizar melhor. Então, esse último ponto que foi feito, eu vou colocar mais 4 pontos, que são os pontos da curva, no mesmo lugar que foi feito o último ponto. Então, 1, 2, 3 e o quarto. No mesmo lugar que eu fiz, eu preciso colocar um próximo ponto que vai equivaler a todos os pontos que eu vou fazer aqui desse outro lado. Então, aqui na correntinha, eu não coloco esse primeiro ponto no mesmo espacinho que eu coloquei os 4 da curva. Eu localizo aqui na correntinha uma outra alcinha que ela tem, coloco a agulha e faço esse próximo ponto. Esse próximo ponto já é o ponto do outro lado. Então, para não me perder aqui na contagem, eu vou marcar também esse primeiro ponto. Então, aqui na lateral tenho, ó, sem marcar os 4 pontos da curvinha, e aí eu começo o outro lado da correntinha. Então, agora eu vou, de novo, preencher esse outro lado. Como que vai ser isso? Você vai localizar onde você fez o ponto baixo, e em cada lugar que você fez um ponto baixo, você só coloca a agulha, ó. Coloca a agulha e faz um ponto baixo também aqui pro outro lado. Em cada ponto baixo feito de um lado, você também vai fazer pontos baixos correspondentes do outro lado. Por isso que é importante a contagem estar bem certinha, porque aqui você não perde, não tem, né, não corre risco de perder nenhum ponto. Vou continuar aqui essa parte e volto para mostrar como que você vai fazer a outra curvinha, que eu já adianto, é a mesma coisa. Então, aqui eu já fiz todos os pontos, e para fazer esse último, você lembra que foi marcado, né, com o marcador a parte de baixo do primeiro ponto baixo? No mesmo lugar que tá o marcador, você vai colocar sua agulha fazendo esse último ponto. Fiz o último ponto. Aí, agora, antes de continuar, eu tiro esse marcador do lugar e coloco ele no último ponto. Antes da gente continuar, tem que fazer algumas coisas. Confere como que ficou essa parte, se ela ficou reta, se ela ficou repuxada, se tá aparecendo, olha, aqui, por exemplo, pra mim, tá aparecendo isso daqui, ó, os pontos um pouquinho a parte de dentro. Então, esse é o momento de você fazer os ajustes da carreira, ver como que ela fica, tem que deixar ela alinhadíssima, toda certinha. E aí, a gente vai pra parte da próxima curvinha. Então, a próxima curvinha, o que falta... Ah, antes de ir para a curvinha, conta quantos pontos você finalizou de um marcador até um outro, tá? E não conta esses pontos da curva, né? Você só confere se tem 4 e confere os pontos baixos se tem a quantidade certa de um marcador a outro. E aí, cheguei aqui na curvinha. E no mesmo lugar que eu fiz esse último ponto da carreira, eu vou fazer meus 4 pontos da curva. Nesse quarto ponto, eu já me preparo para ir para o gráfico. Aqui no gráfico, olha, a gente começa ele já com o pontinho, 2 pontinhos, que são esses aqui da pontinha do primeiro desenho. Então, são esses 2 pontinhos, e depois eu faço 16 pontos na cor, né, que eu fiz a primeira carreira. Então, aqui,
Já vou finalizar essa curvinha fazendo uma troca de cor. Posso tirar o marcador. E a partir daqui, é tudo como sempre foi feito desde o começo. Leitura de gráfico é a mesma coisa, ponto baixo é a mesma coisa. Então, tudo como foi feito desde sempre é aplicado a partir daqui de novo. E aí, eu lembro sempre de conduzir os fios pela frente. Faz o seu ponto baixo com a troca de cor no momento certo. E faço meus 2 primeiros pontinhos. Em seguida, troco a cor. E agora eu vou fazer 16 pontos baixos. Fiz os 16 pontos baixos, e aí vou trocar a cor pra fazer aqueles 2 pontinhos, iguais aos que esses aqui. Faço os 2 pontos. Então, isso daqui você vai fazer dando a volta, aí você vai tirando as marcações, né, marcando o início de carreira, por exemplo, aqui começamos desses 2 pontinhos de uma cor diferente. Deixa o primeiro pontinho marcado, assim você não vai se perdendo nas carreiras. Caso você já tenha mais experiência, você não vai precisar ficar marcando, você vai seguindo o fluxo do desenho, não precisa marcar. E aí, essa é a primeira parte. Aí você vai subir as carreiras até chegar nessa altura de fazer essa alcinha aqui, que foi feita para colocar o mosquetão. E essa alcinha, depois de você fazer entre 81 e 82 carreiras, aí você vê a altura que você quiser, né? Quando chegar no tamanho que você considera legal, aqui ele ficou com quase 12 centímetros, 11 centímetros e meio, quase 12 centímetros. Então, você se prepara para fazer isso aqui. E aí, essa alcinha aqui eu ensino no próximo vídeo, tá? Agora você só se preocupa em subir o corpinho aqui dessa clutch retangular, depois você vai fazer essa alcinha.